O que aconteceu com a candidatura do Silvio Santos? A candidatura do Silvio Santos, que o pessoal não sabe, mas você foi um dos responsáveis por ele não disputar. E aí você estava me explicando o que aconteceu, né? Qual foi a eleição que o Silvio ia Não, o disputar? Silvio ia disputar a eleição do Collor. A mesma do Collor? Não, o que aconteceu? E era um candidato forte, né? Imagina. Não, seria. Seria, né? Ele poderia ir para o segundo turno e ganhar a eleição. Exato. E eu lembro Mas eu da não tenho campanha dele, né? Campanha não, ele falando, né? Eu errar agora ou então disputar? Não, ele ia como se vendesse o carnê do baú. Né? Ele Exato, chegava né? lá, mas que era um negócio muito engraçado, porque ele entrou. As cédulas já estavam impressas. Ah, é? Já com o nome dele? Não, o nome do candidato anterior. Porque havia um partido que chamava-se Partido Municipalista Brasileiro, era PMB, Tá. e tinha um candidato que era o Pastor Armando. E o Pastor Armando já tinha um número de campanha e já estava impressa a cédula com ele. Aí o Silvio Santos ia para a televisão, olha, quem quer votar em Silvio Santos tem que votar no Pastor Armando. Que doideira! Era assim? Era assim. Aconteceu isso. Nossa. Só que aconteceu o seguinte, esse pastor renunciou à candidatura para o Silvio Santos entrar. Tá. Naquele momento, a legislação permitia que você se filiasse no partido político, não tinha tempo para que você precisasse disputar uma eleição nele. Hoje, por exemplo, o prazo de filiação partidária são 6 meses. E para você disputar a eleição agora de outubro, tem que ter filiado até abril. Certo. Antigamente, até depois ficou um período que era 1 ano. Tá. Naquele tempo não tinha prazo de filiação partidária. Então o pode Silvio entrar Santos num dia, no outro dia já- E como o pastor renunciou, a substituição era uma ata da executiva do partido. Poderia fazer isso? Não, em tese sim. Tá. Naquela época, pela legislação da época, poderia. Não tem nada de ilegal isso, né? O que teria acontecido? O partido do pastor, com a renúncia dele, a executiva fazer uma ata e indicar um substituto de algum dos filiados. Se o Santos se filiou, Pode ser ele. seria ele. É. Aí filiou, fizeram a ata e colocaram. Só que a gente descobriu uma coisa, o partido já não existia mais, ele estava extinto. Como assim? Pô, muito simples. Os partidos, pela legislação da época, eles obtinham o registro provisório e tinham que constituir as comissões provisórias nos estados. Só que você tinha 1 ano de prazo para poder fazer as chamadas convenções. E você tinha que ter, no mínimo, 9 estados com convenções transformando em definitivo para que você obtivesse o registro definitivo do partido. O partido estava com registro provisório. Quando o pastor Armando entrou na eleição e foi candidato, o partido ainda estava no prazo de 1 ano. Tá. Quando o pastor renunciou, a campanha foi longa. Já tinha passado esse ano e eles não tinham cumprido as convenções. Nossa. Aí, por acaso, eu recebi essa dica. Eu conto essa história no livro, né? A gente estava, eu e o presidente do partido da época, que é o presidente do Agide hoje, está aí vivo, pode confirmar, o Daniel Torim. Aí nós encontramos um cidadão no aeroporto de Santos Dumont, o Nelson Merru, que tinha sido muito candidato no Rio de Janeiro. Ele falou assim, dá uma olhada nas convenções lá do partido, porque não cumpriram, não. Tem coisa errada. Aí nós montamos uma operação, mandamos um cara em cada estado para poder tirar a certidão no tribunal se tinham feito as convenções. Cara, em 48 horas, a gente tinha as convenções as certidões dos 27 estados. E descobrimos que eles não tinham feito. Nossa. Aí, com isso, a gente e o Collor não queria entrar. A gente entrou porque você tinha um prazo para impugnar a candidatura. Todo mundo impugnou a candidatura do Silvio Santos porque ele era apresentador. Foram por esse caminho. Ele já era inelegível por esse caminho. Ele não tinha desincompatibilizado da televisão. Você tem um prazo de compatibilização hoje, por exemplo, não pode estar na televisão. Certo. Não pode 15 dias antes da eleição surgir estar na televisão. Eu não era candidato, posso continuar na televisão? Agora, é como o Datena, que desistiu, voltou para a televisão. Se o Datena resolver querer ser candidato na véspera da eleição, não pode mais. Entendi. Então, mas estava todo mundo impugnando por isso. Nós... Ia conseguir também. Poderia conseguir, era uma decisão política. Aí o que aconteceu? Nós resolvemos entrar por esse ponto. E o Collor não queria, porque ele achava que o eleitor do Silvio Santos era o eleitor dele, que a gente poderia agredir o eleitor, que ele acabaria prejudicado. Aí o presidente do partido disse o seguinte, eu vou entrar de qualquer maneira, não importa o Collor querendo ou não querendo. E ele resolveu entrar. Pelo Collor, então, não entraria? Pelo Collor não entraria. E aí... ele entrou, mas nós entramos da seguinte maneira. Contestou também o fato dele ser apresentador, mas como preliminar, colocamos isso. E o tribunal julgou a preliminar. Entendi. Por unanimidade, considerou a preliminar que o partido estava extinto e não entrou no mérito do problema da apresentação.